Well, sir, treason season started early this year as a nuclear sub was hijacked by local man Homer Simpson. Oh, my God! I told him that photo would come back to haunt him. Could Homer Simpson be a communist? His father spoke out on his behalf. My Homer is not a communist. He may be a liar, a pig, an idiot, a communist, but he is not a porn star. It's over there. The Soviet Union will be pleased to offer amnesty to your wayward vassal. The Soviet Union? I thought you guys broke up. Yes, that's what we wanted you to think. Must crush capitalism.
Olá pessoal, eu sou Charlie Austin, você está aqui no Merlin Sage e bem-vindo para mais um vídeo de conversa, um vídeo de aprendizado, um vídeo de aprofundamento do nosso profundo, já comecei bem hoje, né, com um monte de pleonasmo, mas vamos lá. Um vídeo para a gente fazer um aprofundamento do nosso imenso, melhorou ao invés de profundo, do nosso imenso interesse pela espiritualidade do ser. Ou seja, pelo nosso imenso interesse em nós nos iniciarmos nas vivências do mundo interno, que são as únicas vivências puramente reais e puramente então realísticas e puramente válidas. São as únicas que se sustentam e que permanecem de certa maneira após a nossa partida do mundo físico e que nos acompanham depois da vida no mundo físico, porque a vida pós-mundo físico é uma vida dentro das orbes internas de existência do universo, certo? Então, digamos que a gente fala do mundo físico como uma ilusão, como uma matrix, porque esse é um mundo, eu não vou dizer que exploitado, mas esse é um mundo, pensa numa esfera de ar, numa bexiga. Ele é o mundo físico, uma orbe de existência que foi inflacionada, que foi expandida. Então, por isso que ela parece exterior. Porque ela acaba saindo do mundo quântico, vamos assim dizer. Ela parece como algo que extrapola o mundo quântico. Mas ela é totalmente sustentada por um pontinho de existência muito pequenino, menor do que o campo quântico, menor do que o bóson de Higgs, ou o que é mais que os cientistas já descobriram agora. Então, de fato, só existem as orbes internas. As orbes internas é tudo que há. E se as orbes internas é tudo que há, quanto há para saber? Quanto há para se saber do universo, do cosmos, da vida? Porque, por serem orbes infinitamente diminutas, cabem muitas delas. E dentro delas, apesar de, olhando de fora, elas serem tão pequenas, dentro delas, elas são imensas. Tem múltiplas e infinitas experiências. Então é sobre isso que eu queria falar na live de hoje. Quer dizer, é o que a gente está falando em todas as lives. Olha, eu acho que essa live não começou da maneira mais correta como que eu queria. Eu ainda não falei qual é o tema da live. Mas é legal que eu tenha falado nesses termos, né? Sobre, digamos, a dualidade entre mundo exteriorizado ou a orbe de existência física, como esse mundo, e as orbes que na realidade são uma única orbe. Essas orbes são a totalidade que forma uma única orbe, que é a orbe interna. E com tudo isso dito, se você já gostou disso aqui que eu disse, faça a inscrição do canal. Se você é novo, se inscreva. Se você é novo ou não, deixe um joinha aí, porque é importante. Ok. Com isso dito, eu achei bem filosófico esse meu início aqui. Ele é filosófico e ele é bem... é uma realidade a ser experienciada e que todos os seres no universo experienciarão em algum dado momento de sua evolução. Vocês muito provavelmente estão assistindo esse vídeo, a estão experienciando agora. Com isso, vamos respirar profundamente. Ok. Foi uma respiração, ao meu ver, extremamente necessária. Tempinho, também dei aqui para você ir lá fazer inscrição. Fazer inscrição, deixar um joinha nesse vídeo. E hoje, eu sento aqui diante de vocês para trazer esse tema que, num certo sentido, pode abrir aí uma
um pote de vermes, né? A can of worms, como a gente fala em inglês. Porque é um tema delicado. Afinal, o que não é delicado quando a gente trata da complexidade da vida? E é um tema que só por expositá-lo, só por falarmos dele, já abre uma série de interpretações, das quais boa parte delas, ou quase todas elas, não serão o que foi intencionado originalmente. E aí a gente pode cair nesse... A gente pode cair nesse perigo de tentar determinar... Na verdade, há esse perigo de se cair na tentativa de determinar, tá, se vai ser mal interpretado, se vai acabar... As interpretações vão acabar não sendo o real significado que estava tentando... que havia esse objetivo de se passar originalmente, então deve ou não se tocar nesse assunto. E aí eu coloco aqui para vocês que eu acho que é um risco que vale a pena a correr. Mesmo debaixo da percepção ou da possibilidade muito real de ser mal interpretado, de as pessoas não entenderem de que ponto de vista eu estou ouvindo, se é que pode ser chamado de um ponto de vista singular e único. Eu acho que vale a pena as pessoas saberem de que, num nível talvez muito cru, muito diminuto da coisa, e não sabe assim, no detalhezinho, é isso que está a se passar no universo. Então assim, estou fazendo uma nota aqui, né? Então assim, provavelmente, talvez você não cate o que eu estou querendo dizer. E tá tudo bem. Muito provavelmente a sua interpretação, note, já é a sua interpretação. Já vai ser um destoamento. Um destoar do que eu estou realmente a tentar transmitir daqui. E engraçado, eu sinto essa energia desses primeiros minutos desse vídeo como bem desconfortável, mesmo pra mim. Porque eu já sinto que alguns de vocês não estão entendendo onde eu estou indo. Para alguns, meio que sente um friozinho na barriga e fala, o que será que o Charlie vai falar a seguir? E para outros, vocês já estão naturalmente numa névoa de confusão. E aí você vê eu fazendo todo esse preâmbulo no começo de um vídeo e o que adiciona a sua confusão. Então assim, você já sabe que você já está numa rota de evasão, né? Você já está numa rota de divergência com o que quer que vai ser apresentado aqui. Mas, saiba, já deixo aqui, que muito provavelmente, por uma parcela dos espectadores desse vídeo, o que você vai entender desse vídeo, estou deixando gravado, não é o que provavelmente a gente intencionava, o que deveria ser entendido do vídeo, ou o que de fato foi dito no vídeo. E assim, parece que eu estou pisando em ovos. Para mim é algo que faz muito sentido. Para mim é o real cerne da criação. Abre caminhos de raciocínios muito perigosos. Mas, quer dizer, abre não. Há a possibilidade de, através desse entendimento, se abrir portas para caminhos muito perigosos. Mas as portas estão lá, estão fechadas. A gente não precisa só porque as portas estão lá e abri-las, certo? A gente pode se contentar, saber que as portas existem e não querer explorar adiante. Então, com isso dito, no final do dia é uma escolha de cada um. O quão longe você vai com as possibilidades que esse tema talvez apresente. De fato, no resumo da coisa, o que eu vou falar, é mais seguro você ficar apenas nessa ciência, nesse entender, sem você ir para esquerda ou para direita, para cima ou para baixo. Esse é o ponto seguro e é o ponto onde todas as coisas geram, onde tudo acontece. Essa mensagem que eu quero passar hoje é a seguinte: não há nada no universo que signifique alguma coisa. Nada em nenhum lugar
por natureza, significa algo ou alguma coisa. Nada tem significado. Nada no universo. E eu já falei sobre isso em outros momentos aqui do canal. Que tudo é profundamente, extremamente, eu diria, neutro. São as nossas construções morais, éticas, culturais, sociais, de contingência, de contexto, de vivência, que atribuem significado às coisas. Ou que são a nossa maneira de nos movimentarmos para atribuir significado às coisas. Catou? Entendeu porque eu digo que não é bem um raciocínio. Isso é um absolutismo, mas isso é uma coisa palpável da criação. De que nada significa absolutamente nada ou alguma coisa. De que não há significado nas coisas. Porque nós somos, eu digo que isso pode abrir portas perigosas para aqueles que vão querer abri-las, que não sou eu, e espero que não sejam vocês que também estão assistindo o material, porque assim, nós somos uma espécie extremamente social, onde é isso que nós chamamos de bonding. É isso que nos diferenciou de outras espécies, né, de outros primatas, de outras versões anteriores ao Homo sapiens, que deram vazão para a existência do Homo sapiens. E quando você é uma espécie que né, os mamíferos, né, é uma espécie que para sobreviver e para se tornar predominante no território, você precisa ter relações entre os membros da espécie, foi criado teias invisíveis, que fortalecem esse senso de comunicação e de comunhão e de comunidade e de, olha a palavra, de sociedade. São fios invisíveis que conduzem a nossa vida e que primam sempre, por isso aí as instituições, as leis, as constituições, os códigos penais e assim por diante, né? Isso através de um longo período. E por isso que todos estes primam no fim do dia para que o maior número possível dos membros da espécie permaneçam vivos, saudáveis e aptos a produzir mais pela espécie e pelo todo, para que essa sempre continue a crescer. É uma obviedade. Ao mesmo tempo, indiretamente no primeiro momento, e aí depois diretamente, entende-se que a constituição, digamos, a tecelagem social de uma vivência em grupo, para você garantir que o grupo esteja forte em todas as frentes, até na questão da sobrevivência do mais apto, porque nós vivemos num ambiente aparentemente hostil, que é o planeta Terra, que do nada você vê, né? O clima muda, começa a dar louca e a gente não sabe de onde está vindo o próximo furacão, por exemplo. Indiretamente, primeiramente, e depois diretamente, começa a se entender de que, para se garantir os direitos da existência coletiva, precisa se garantir e assegurar direitos individuais. Ok? Então, assim, se uma pessoa é assassinada, um membro numa espécie de 10 bilhões de pessoas, isso não é um problema. Num primeiro momento, indiretamente. Mas, se você não faz nada a respeito disso, você entende o negócio de abrir a porta? Você abre uma porta para que o que aconteça? Alguém que está cometendo o que agora, dentro de uma racionalização do que é certo e errado, alguém que cometeu um delito, possa infringir isso em outras unidades que formam o todo, a espécie. E daqui a pouco você vai ter 10, você vai ter 100, você vai ter 200, daqui a pouco pode ter uma única unidade, ou os outros que atuam com ela, que destrua uma espécie por completo. Então, uma espécie profundamente social como a nossa, encontrou na moralidade, nos códigos morais, desde o Código de Hammurabi, depois os 10 Mandamentos, depois as mais de 600 leis para o povo judeu, na Sharia do Islã, muçulmano, nas nossas instituições de proteção
aos indivíduos e às liberdades humanas, nós encontramos na moralidade e na ética, digamos que um equilíbrio muito fácil de ser rompido, muito instável se uma coisinha for retirada deste, de manter essas duas bases, a proteção aos direitos individuais e a proteção aos direitos do todo intactos, prevalecentes, e assim, tanto no nível micro, os indivíduos que fazem parte de uma espécie, como a espécie como um todo, sempre crescendo, sempre expandindo. Então, assim, no nosso mundo físico, é uma inocência quem pensa que a moralidade e a ética não são necessários. Nós chegamos tão longe quanto chegamos por causa dessas estruturas formalizadas no papel, formalizadas num acordo, num pacto social, formalizadas através de algum monumento que reflete para nós a importância daqueles valores, ou através de algum evento histórico ou físico, ou o que quer que seja. É por isso que nós chegamos muito longe. É por isso que, por exemplo, mestres como Sai Baba dizem: qual é a melhor forma de espiritualidade? Aquela que não machuca ninguém. É aquela em que você desenvolve o seu caráter humano. Porque a moralidade e a ética é o que trazem um nível, e aqueles que reforçam esses valores é o que ainda traz um nível de sossego, de calma, de referência, de organização. Para uma espécie que, do contrário e por natureza, é muito disruptiva também. Mas a gente olha para tudo isso e a gente entende, tá, então quer dizer que há um significado, tá vendo? O Sai Baba fala que as coisas têm que ter significado, porque as coisas tendo significado, as pessoas não pigam. As pessoas sentem que estão trabalhando em prol de algo. Sentem que há algo maior que as abraça. E, de fato, muitas bilhões de almas precisam disso, porque estão nos níveis evolutivos que prescrevem, que acabam fazendo que elas tenham essa percepção. E no nível evolutivo em que estão, é desta percepção da qual elas precisam. Porque é neste ponto do caminho do caráter do ser humano no qual elas estão. É um ponto do desenvolvimento do caráter onde você encara o caráter pelo que ele realmente é, o caráter humano, o aspecto humano da humanidade. Mas esse é um canal para almas velhas, né, na roda reencarnatória. Então é meio louco no universo, porque às vezes você passa várias vidas, vários blocos encarnativos na roda de Sansara, trabalhando com muitos desses conceitos. Numa vida trabalhando ali com o aspecto da moralidade, por exemplo, sacrificar vontades pessoais pelo bem maior, principalmente se naquela vida você é um político, você é um estadista, ou você é o chefe da tribo indígena da qual você pertence. Em outras vidas você trabalha com as questões de ética. A gente está sempre trabalhando com uma dessas duas coisas em várias vidas. E aí você chega nas vidas da ascensão, aonde isso que fez muito sentido e te serviu muito bem por muitas vidas já não faz mais sentido. Mesmo aqueles aspectos da moralidade, da vivência em grupo, em comunidade e como espécie global, que são positivos, que devem ser profundamente defendidos e reforçados e reenforçados. Já não faz mais sentido. É meio louco dizer isso. E, obviamente, gente, você começa a olhar muito para os engessamentos. Como tem coisas dentro dos códigos de leis, de boa vizinhança, o que quer que seja, que fariam muito mais sentido, se a gente ainda está buscando um sentido, ou funcionaria muito melhor fora dessas estruturas engessadas, essas estruturas burocráticas, imensas, de multinível. Então, às vezes, você começa a perceber nas vidas que você já é uma alma velha, que não é tanto em si que aquilo que você veio desenvolvendo, o caráter humano há tanto tempo,
Não é que ele não funciona. Talvez em boa parte ele não funcione porque ele foi colocado num contexto, numa formatação, numa estrutura que aprisiona, que o enforca. O princípio é enforcado em si, pelo meio no qual ele está inserido. Muitas pessoas, quando eu falo isso, de que no universo nada significa absolutamente nada, que não existe um significado no universo para nada. Tudo é neutro. Algumas pessoas na ascensão ficam com medo, ficam com muito medo. E pensam, e esse medo é natural, ele é parte do processo da ascensão. E pensam, gente, mas como assim? Como eu vou viver uma vida no físico sabendo que nada disso que me guiou até essa vida da ascensão, de fato eu vou levar comigo. De fato é como as coisas estão a rolar no universo. Primeiro vem uma percepção de que, entendi, nós seres humanos somos seres de significado. Nós somos muito bons em dar significado às coisas. E teve aí um papel de sobrevivência da espécie. A gente teve que começar a pontuar as coisas. Cara, você cortou a garganta de 3 pessoas, não importa que você é um membro da sociedade. Você está pondo a perder os benefícios e os interesses de um grupo maior. A gente vai ter que pôr uma sanção em você. É cortar o teu olho, é fazer o mesmo, é te prender, não sei. Né? Então, assim, é frustrante, como eu disse, porque você vê que você trabalhou por tantas vidas em alcançar esse estado de humanidade interno, esse estado de um ser humano que é correto, que gosta das coisas corretas. Por isso até que muitas almas velhas se tornam rebeldes. Porque, no geral, antes de elas começarem a se revoltar contra o sistema, contra as instituições, contra a vida delas, elas eram pessoas que sempre gostaram das coisas muito corretas, onde quer que elas estivessem. E elas, andavam pelo playbook. Elas se baseavam, se elas estavam numa instituição, elas faziam as coisas exatamente como diz lá na teoria na instituição, religiosa, qualquer que seja. E elas viam uma multidão de pessoas, naquele mesmo contexto, não fazendo nem metade do que elas faziam. E aí você, como uma alma velha, você tentava forçar os outros a ver como eles têm que andar na linha, pelas coisas, né? E aí você começava a ver que no fim a própria instituição não estava nem aí. A instituição sabia que tem pessoas que não levam a sério o que eles dizem. Aí você ficava revoltada contra as pessoas que não faziam igual você. Aí contra a instituição, até que você ficava decepcionado e você se afastava de tudo. E aí você ia lutar suas guerras sociais, ou o que quer que seja, e você percebia que também era uma perda de tempo. Então, assim, é meio louco no plano físico, porque na vida ou nas vidas em que você desenvolveu um nível de humanidade, um entendimento na roda reencarnatória do que é certo um ser humano fazer e do que não é, aqueles princípios universais de boa vizinhança, de respeito, de educação, de não tomar o que é do outro, de não mentir, de não caluniar. Quando você chega na vida onde você tem um entendimento assim pleno de tudo isso, parece que veio com você. Você descobre que é a vida que você vai ter que deixar tudo isso para trás. No momento em que você chega num ponto de equilíbrio nas suas vivências na roda reencarnatória, em que você conseguiria jogar o jogo plenamente, porque você entende de muitas vidas o que acontece se tais pessoas fazem tais ações, o que acontece se outras pessoas tomam tais outras ações. Tipo assim, Deus cancela a brincadeira no parquinho e fala, hora de ir embora. E você fala, mas putz, eu passei tantas vidas trabalhando pra me sentir que eu sou um ser humano plenamente humano. E agora eu tenho que me despedir de tudo isso? Eu sei, é decepcionante. E aí, porque você passou tanto tempo trabalhando com esses princípios, você ajudou a criar comunidades em várias vidas. Você ajudou, talvez, lá nas cortes marciais, no desenvolvimento da lei de povos ou de comunidades. Você contribuiu para essas estruturas megalomaníacas, gigantes que existem, que controlam, entre aspas, as nossas vidas nos mínimos detalhes. E aí fica parecendo que foi tudo posto a perder. Porque no fim, o que é louco, a vivência desse progresso te trouxe
assim, você fez muito bem para as pessoas que ainda vão ficar por muito tempo nesses níveis em que precisam dessas coisas exteriores orientadoras para elas, mas você particularmente que estava ali na frente trabalhando pelo melhoramento da humanidade, na questão moral, ética, humana, você descobre que foi isso que te levou para o ponto aonde você transcende tudo aquilo que você criou em prol dos outros e num primeiro momento para si mesmo. Faz sentido? Você, por ter sido aquelas pessoas, aquelas almas que em várias vidas defenderam por essas coisas, não, gente, por exemplo, numa vida você era, sei lá, homossexual e você, entendeu, tinha que ir naqueles, vamos dizer, naqueles pubs, naqueles bares escondidos de Londres para poder ficar com outro homem e você lutou, você morreu naquela vida lutando por aquilo e você veio numa outra vida com, sei lá, você tava nas passeatas do Milk, não sei. Tô dando um exemplo aqui. Vocês muito provavelmente são aquelas pessoas que fizeram a diferença em várias vidas, que cantaram a bola, gente. A gente tem que achar meios de organizar. A gente tem que achar meios de sistematizar isso daqui para deixar para nossa descendência, né, para deixar para o futuro da nossa comunidade, deixar não é bem um legado, mas deixar um contexto de que isso já aconteceu e como se lida com isso. É assim que foram criados, gente, os tribunais, as leis e tudo. E aí você chega numa vida onde você não pode usufruir nada disso. Mas aí você também não sabe como seguir em frente sem tudo isso que te foi tão familiar por tanto tempo. E é daí que eu falo que vem o medo de você ouvir que nada no universo significa nenhuma coisa. Nada no universo significa coisa alguma. E o paradoxo de tudo isso é que nada no universo significa coisa alguma ou tem significado algum porque o universo ele está sempre numa frequência única. Olha que louco. Ele está na frequência do que vocês chamam que é o amor. Amor. Então, vamos dizer que, por assim dizer, o universo olha tudo pelos filtros do amor. Ele só consegue enxergar aquilo que ele é. É louco dizer isso. Então, para o universo está sempre tudo bem. Porque ele está sempre na energia do amor. Por isso que a gente fala que não há intervenção no planeta. Não vai haver intervenção no planeta de seres maiores. Porque esses seres maiores estão nessa mesma frequência, que é a única que existe no universo, a do amor. Então eles não veem nada de errado. Eles só veem amor em tudo. Tudo é uma oportunidade para o amor crescer. Então assim, gente, o que para nós, como humanos, de dentro do físico, da experiência física, são coisas hediondas, um serial killer. Sei lá, um jogador que vai lá, não sei, estrupa, esquarteja sua namorada, sua esposa, e depois tá aí. Agora não pegou prisão perpétua, tem seu próprio negócio, não sei, tô chutando aqui. E todo mundo age como se não cometeu esse crime hediondo. Sei lá, um ditador que mata milhões de pessoas. Mas aí a gente tem um contraposto, né, no físico. Essas coisas que a gente vê como coisas hediondas e devem ser de fato vistas como assim. Aí você tem uma Madre Teresa de Calcutá, que fez bem para tantos, sei lá, milhares de pessoas. Você tem... Quem mais que a gente pode citar aqui? Você tem filântropos ou filantropos, não sei qual é a pronúncia dessa palavra, sempre esqueço. Você tem filantropistas, que doam milhões todos os anos para causas super importantes. Você tem ONGs que fazem coisas maravilhosas. E sim, são coisas maravilhosas e devem ser vistas como isso. Você tem, sei lá, os doutores, os médicos sem fronteiras, fazem um trabalho incrível. Aí você pensa, tá, tudo isso deve ser visto como a gente vê. Porque afinal está acontecendo aqui no físico. A gente tem que olhar essas coisas pelos filtros que o mundo físico nos apresenta ou nos fornece. Há coisas maravilhosas acontecendo no planeta, em qualquer momento da história humana, e há coisas hediondas, horríveis, que por favor não devem se repetir. Aí você pega do ponto de vista do universo, pro universo ele não vê diferença entre nenhuma das duas. O universo nem tem essa conversa interna dentro de si, de esses dois espectros de experiência serem distintivamente opostos e gritantemente diferentes. Olha que loucura. O universo não faz distinção entre aquilo que para nós humanos são coisas hediondas e
contra coisas que são maravilhosas. Porque do nosso contexto faz sentido, e tem que ser assim mesmo. Porque se a gente deixar as coisas hediondas acontecer, não vamos ter as coisas maravilhosas e vai ser o colapso da civilização. Mas o universo não. O universo, ele vê isso tudo pelo fio do amor. Então aí surge uma questão, como as pessoas falam, nossa, então o universo Deus, o cosmos é a coisa mais cega que há. Porque ele tem uma visão biased, como a gente fala em inglês, ele tem uma visão tendenciosa, ele sempre vê tudo pelo fio do amor. Ele nunca põe o filtro, quando ele enxerga algum espaço do cosmos, ele nunca olha pela perspectiva que aquele espaço do cosmos está tendo sobre o que está acontecendo dentro de si mesmo, como um espaço, ou uma repartição, ou um pedaço dentro do cosmos, com seres dentro daquele próprio espaço. Olha a maluquice. Então, quando a gente vê áreas da espiritualidade falando assim, não, vai haver uma intervenção, eles vão trazer umas naves aqui, né, que seria a versão ufológica do arrebatamento que fala na Bíblia, e todas as pessoas que não estão na frequência do amor vão ser levadas para planetas primitivos. E as pessoas que estão na frequência do amor incondicional são as que vão ficar para trás, como Jesus falou, vão ser mantidas para ficar na Terra. Eles partem desse ponto de que o universo está enxergando o nosso perigo aqui, né? As nossas dificuldades intrinsecamente humanas, pelo olhar humano. De que o universo, ao olhar para esse cantinho dele próprio, que é onde está a Terra, ele troca de lente, ele põe a lente humana para entender as coisas pelo viés humano. E o universo não faz isso. O universo não pode sair da frequência do amor. E eu já disse isso de outras maneiras na live Aclopídia, tem outras lives aí. Então, assim, a gente fica meio frustrado, eu sei, porque você pensa, pô, né? Entendi porque Deus não age, porque Deus não muda nada, porque ele não tá vendo um problema em nada, porque ele não põe significado em nada. É libertador no meu momento, mas assim, é muito frustrante, eu entendo. É muito decepcionante. De que o universo está na sua própria vivência, vamos dizer, distópica do nosso ponto de vista, né? Porque a gente aqui está sofrendo, a gente está passando por coisas difíceis, ou a nível pessoal, ou a nível global. Ele está na própria utopia, ele está na própria vibe dele, e para ele se torna irrelevante quaisquer outras vibes que no fim do dia estão dentro dele, mas não é naquelas que ele está sintonizado, ele ou ela ou isto, né? O universo não tem gênero, nem sexo. Então, assim, quando você passou vidas ajudando a criar a moralidade, um senso de moralidade nas suas vidas e também para a comunidade na qual você estava envolvido naquelas vidas, um senso de ética, você chega num ponto que você experienciou todo o espectro dessas duas coisas que regem a sociedade humana e a espécie humana, aí o que falta? Falta você descobrir que você criou um castelo de cartas. Um castelo de cartas. Porque assim, enquanto houver seres que estão dispostos a explorar quaisquer outras frequências, quão inúmeras essas frequências sejam, que podem ficar determinadas de um ponto de vista de olhar humano como coisas boas, aceitáveis, que são pelo bem do próximo e da maioria, ou experiências que são experiências de destruição, de caos, de transtorno, enquanto existem seres que estão interessados em explorar qualquer um dos dois espectros, dos dois lados, a gente sempre vai continuar a ter bem e mal, ou a percepção de tal. Porque nós temos seres em qualquer dado lugar do universo que querem explorar as inúmeras sub-vibes ou vibrações e todos querem se reger do seu direito, eu poderia chamar assim, do seu direito de explorar quaisquer vibrações que estejam disponíveis,
Então, assim, enquanto todo mundo olhar que há uma multidão de vibrações, ninguém vai olhar para a única vibração que realmente importa, a única na qual o universo sempre está, que é a do amor. Então, a loucura dessa conversa é que, assim, as coisas que aqui do ponto de vista humano e que nós construímos esse contexto histórico, social, de espécie, de o que quer que seja, antropológico, de reforma social, sei lá mais o que pode existir, de reformas públicas, o que quer que você queira pensar. Tudo aquilo que a gente construiu no nosso consciente e inconsciente coletivo como bom, aceitável, como uma representação da decência, da moralidade, do amor, é o que, de certa maneira, é sustentado e acabou sendo gerado pela experiência oposta disso. A gente descobriu isso porque houveram ocasiões em que algo que machucou muitas pessoas, que destruiu, que causou transtorno para muitas pessoas, fez a gente entender através da experiência de que a gente deve agir ao contrário. Então é o famoso Ouroboros, né? Ou a cobra que engole a própria cauda. Todo o nosso senso do que é próprio, do que faz uma pessoa ser boa, amorosa, bondosa, é construída, em última instância, naquilo que nega tudo isso. Porque aqui no mundo físico, os humanos aprendem por tentativa e erro. Então você vê as políticas públicas, quer dizer, as políticas das minorias, foram construídas como? Os direitos dos gays, dos transexuais, dos assexuais e assim por diante, foram construídos como? Através da experiência profundamente dolorosa de tudo de ruim, de terrível que aconteceu com eles. E aí foi se percebendo cada vez mais engnar para longe disso. E é por isso que hoje a gente tem um senso social e consciencial de que essas minorias são parte da sociedade e merecem ser ouvidas tanto quanto as maiorias. Mas veja, não foi um ponto que naturalmente a humanidade foi movida a perceber o óbvio de que qualquer ser nesse planeta, humano ou não, aqui agora eu estou até extrapolando, saindo da espécie humana, falando de outros seres vivos, como do reino animal, qualquer ser que já está aqui, está respirando, já está se movimentando, ele tem um direito intrínseco a ter a sua experiência preservada pelo tempo que lhe apetece. A gente não precisaria ter que passar por uma série de desastres, falando agora de volta da humanidade, em questão social, de genocídio, de massacre, para a gente ver a relevância de se afastar disso. Sabe, a gente não precisa sofrer a perda, o dano, para reconhecer o valor de evitá-lo. O que eu estou querendo dizer? A nossa construção de moral e de ética nesse planeta, e de comunidade, sabe, de sermos algo único e maior, vem de bases condicionais. A gente precisa experienciar o oposto. A gente precisa experienciar um oposto para se dar conta se aquele oposto é o lado no qual nós devemos nos posicionar. Então, assim, mas o universo, por isso que a gente diz que não há bem e mal. O universo, ele não precisa experienciar o contrário do amor. Para ele um dia ter chegado à conclusão de que ele deve vibrar apenas no amor, vamos assim dizer, por assim dizer. Ele nunca saiu dessa frequência. Então, o real segredo de qualquer evolução de uma espécie planetária, e na verdade, para acabar de vez com o senso de evolução, é você pular milhares de passos e externalizações de desdobramentos, é todo mundo entrar nessa frequência do amor. E assim ser, como o pessoal vai dizer, um com o universo. Que aí automaticamente faz você ser múltiplos dentro do universo. Porque o universo, ele é múltiplo. Ele é os milhares dentro de si mesmo.
É você perceber que você está em cada gota de vida, que você está em cada ser sentiente, que você está... Então você está em muitos, você não está em um, você está em muitos, certo? Então, eu não sei se todos estão seguindo a minha pegada aqui, mas a moralidade global, com as suas nuances, dependendo da nacionalidade na qual ela é reforçada, os aspectos culturais, linguísticos, étnicos, éticos também, e por assim vai. Eles nos trouxeram até aqui, para um mundo que hoje tem mais liberdade, tem mais direitos assegurados, tem mais harmonia, apesar de ainda termos agentes do caos, agentes disruptores. Mas é justamente a coisa que nos faz ter mais do que é melhor para todo mundo que ainda faz continuar a existir aquilo que não é o melhor para a maioria. Porque se há algo que reforça a capacidade de combatermos algo, que a gente entende que aquele algo é ruim, não deve se proliferar, sempre vai existir aquele algo para ser combatido, para manter a manutenção da existência daquilo que nós usamos como garantia de coisas ruins, de coisas que fazem mal para tantos nunca voltarem a se repetir. É uma coisa muito louca, né? É uma coisa muito louca isso, muito louca mesmo. Então, assim, obviamente, eu não estou advogando aqui, meu papel aqui nessa live não é advogar nada, de que a gente precisa, como uma sociedade global, uma espécie planetária, abrir mão do nosso senso de moralidade e ético. Porque imagina, se com tudo isso já tá assim, imagine se tirar isso de uma só vez. Na realidade, isso já tá acontecendo. Esse caos que a gente está vendo no mundo, aparentemente talvez não fique claro, mas sutilmente ninguém mais está se importando com o que é politicamente correto, ou o que é politicamente aceitável, o que a lei defende ou deixa de defender, ou como se portar. É como se nesse momento tá todo mundo pondo as garras para fora, tá todo mundo revelando a sua real, as suas máscaras que sempre usaram por muito tempo e a real máscara por trás das máscaras principais. Tá todo mundo à flor da pele. E a gente tá vendo, apesar de muito útil e muito valioso, porque trouxe a humanidade até aqui, pelo jeito funcionou, até um certo ponto. Senão não estaríamos aqui. Mas todas essas estruturas mentais e essas estruturas de regulamentação da vida estão muito frágeis agora. E por isso que o mundo está em convulsão. Porque assim, tudo que a gente, como espécie global, podia experienciar em questão, em categoria de explorar diferentes níveis de vibração, já foram experienciados o suficiente. Agora só falta uma coisa, todo mundo ir para a frequência do amor. E os seres humanos ainda estão procurando outras frequências intermediárias para não ter que irem para dentro do amor. Porque na hora que você vai para a única frequência na qual o universo sempre vibra, que Deus sempre vibra, todas as estruturas étnicas, morais, de lei, de cunho militar, de cunho de relações públicas, de tudo que tu pensar, vai cair por terra. Porque é um ser que está na única vibração que importa, que é a vibração do amor, ele já sabe tudo que ele precisa saber. Ele não precisa de nenhuma lei externa o regendo. E se uma espécie inteira entrar nessa frequência, a gente não precisa de nenhum abalizador externo mais. Todo mundo se torna senhor de si. Todo mundo, por conhecer muito bem a si, sabe aonde começam os seus direitos e aonde terminam os seus direitos e, por assim dizer, começam os seus deveres e vice-versa. Ninguém nunca vai, como chama em inglês, step out of the line. Se uma espécie inteira entra na frequência do amor, ninguém nunca, nem precisa ter sido ensinado, porque vai ser ensinado internamente.
Ninguém nunca vai causar algo que possa ser destrutivo o suficiente ao ponto de mazelar o emocional de uma pessoa, ou a integridade física de uma pessoa, ou acabar finalizando a vida daquela pessoa ou de um grupo de pessoas. Ninguém. Porque vai todo mundo se enxergar no próximo e se entender como próximo. Ninguém vai querer matar uma extensão do seu corpo, do ser que é o seu próximo. Consegue entender? A solução para esse mundo é simples, é o amor. Mas não é esse amor que agora, para a gente ter uma medida, né, da experiência dele, é regido pelas convenções sociais e pelos livros sagrados que dizem o que é moral ou amoral, assim por dizer. É realmente uma frequência. Então, entra todo mundo na frequência do amor e todo mundo vira senhor de si. Então não há mais abusador e abusadores. Porque o abusador, ele sabe que ele vai estar abusando a si mesmo. Né? Que é ele refletido como sendo uma outra pessoa. O que é abusado não vai se permitir ser abusado. Porque ele sabe que não há nada fora dele que pode feri-lo. E vice-versa. Também não vai abusar. Então, assim, todos os power games, como a gente fala, os jogos de poder, os jogos mentais, os problemas desse mundo, são criados por termos externalizado o amor nas bases que sustentam a nossa sociedade. Todas as bases precisam cair. Porque quando todas as bases caírem, nós enxergaremos a única real base, que é o que está mantendo tudo isso daqui intacto, que é o amor. A única frequência na qual o universo vibra. Catou? A gente não consegue acessar o amor no mundo, quer dizer, a nível planetário, coletivo, porque há muitas pilastras e há muitas bases se propondo a fazer apenas o que o amor pode fazer. O que são as leis? As leis estão se propondo a fazer o papel do que a única real lei, que é a lei do amor, pode fazer. As leis de trânsito, mesma coisa. As leis de convivência, que é assim, punidas e garantidas na lei, ou assim, de cunho cultural, a mesma coisa. E eu poderia ficar aqui falando a noite inteira. Então não dá para ter uma sociedade planetária, uma espécie global, coesa, que evolui junto, nas ondas do amor universal, e ao mesmo tempo esta se valer, ou esta se calcar, ou se garantir nas suas próprias construídas estruturas. Ou você tem uma, ou você tem outra. É como se a humanidade tivesse construído a própria versão dela do que o amor deve ser, dentro de um processo de mentalização e de estruturação da vida exterior. Então ela não está na frequência do amor. E o louco é que a humanidade não está fora da frequência do amor universal, onde é o único lugar onde o universo vibra, na sua plenitude. É meio louco, porque a gente não está fora do universo, como algo apartado do universo, sendo que nós estamos dentro do próprio universo. Então como pode ser? Nós estamos dentro do próprio universo que só vibra no amor e nós conseguimos criar uma experiência que é distoante dessa única frequência que existe no universo. Esse é o poder criativo de seres criadores. Então, o primeiro passo, por que a gente fala tanto do processo de iluminação, é você se lembrar que você é um ser criador. Esse é o primeiro real investimento e a primeira real percepção do poder do amor, por assim dizer. E poder aqui não usado no contexto que a gente usa dentro das ilusões de Maia, onde a gente fala que o poder, o que parece-se que há no físico, é ilusório. Então, você percebe que você é um ser criador em criação perpetuamente criativo. Você não precisa mais nada fora de você.
E assim parece que ainda há coisas fora de você porque você está no mundo físico. Mas você começa a ver que tudo que está fora de você começa a te servir. Porque agora você olha para o mundo externo e você não vê ele como mundo externo. Você vê como você estando mergulhado dentro de si mesmo. Então o mundo externo se tornou uma extensão do teu mundo interior. Olha que loucura. E, com tudo isto dito, se todo mundo, não é olhar para dentro, se todo mundo se voltar para dentro e permanecer dentro de si, não vai ter ninguém para regular as instituições que agora existem, para continuar a manter as instituições que agora existem. Tudo isso vai cair, vai desvanecer. Porque aí o pessoal vai realmente olhar para as reais estruturas que estão desajeitadas, que estão desconsideradas, que foram equivocadamente sobreolhadas. E por isso eu quero dizer que foram equivocadamente evitadas ou digamos, alienadas, que são as estruturas do mundo interno. Aí a gente vai ver que tem muito trabalho para se fazer dentro. A gente estava preocupado em construir estruturas para o futuro de uma nação, de uma sociedade fora. Aí cada um vai ver que tem um jardim interno para cuidar, porque esse está numa situação deplorável. E diante disso, conforme a gente vai reformando essa casa interna, a gente vai retornando ao senso desse amor universal. E se todos os seres humanos fizerem isso, nada mais no mundo exterior vai ser algo do mundo exterior. Nada mais no mundo exterior vai ser relevante. Não conseguiremos mais nos desprender dessa experiência extasiante do amor universal. E é aí, que os problemas do mundo acabaram. Ou acabarão. Porque as estruturas que existiam para resolver esses problemas também terão findado. Se não há estruturas, é meio assim, cíclico. Se não tem as estruturas para resolver os problemas, não há em primeiro lugar os problemas, ou vice-versa. E aí nós sairemos, para a nossa percepção através dos olhos dos sentidos humanos fisicalizados para fora, para olhar para o mundo exterior depois de fazer essa reforma interna, e nós veremos um mundo devastado ou limpo das exteriorizações de reais estruturas que deveriam existir dentro, que estavam espelhadas no mundo externo, que eram a nossa defasagem, que eram o véu que colocamos para nós, para não olharmos para o lugar que realmente precisava de estruturas todo esse tempo, que é o mundo interno. Então, as estruturas externas com as quais a gente se engajava, os sindicatos, leis trabalhistas, estruturas judiciárias, executivas e assim por diante, eram uma distração construída por uma coletividade. Porque a gente sabe que essas estruturas têm que existir dentro de nós. E quando a gente vai para dentro, só tem você lá. Não tem os outros tantos milhões de seres humanos criando uma experiência em comum. É você que tem que fazer todo o trabalho sujo. Quer dizer, o trabalho não sujo, o trabalho de limpar tudo sujo. E criar as estruturas corretamente propícias para manter o mundo interno estruturado e crescendo, revigorante e em funcionamento. Então, o trabalho mundial para resolver o mundo é individual e pessoal, não coletivo. Será coletivo no dia que todos saírem de dentro de si, e aqui é uma expressão pleonástica, depois de terem estado muito tempo dentro, olharem para aquilo que um dia chamavam de mundo exterior e agora perceberem que o terreno, que o palco está limpo, foi limpo de tudo que existia externamente, para construirmos algo de real valor, porque agora nós temos algo de real valor dentro.
Então as estruturas construídas assim perceptualmente fora não serão pífias, não serão fracas, não serão instáveis, porque serão uma externalização. Na verdade, aqui serão uma extra-intranalização, porque agora você não vai ver mais o mundo externo como mundo externo, você vai ver ele como uma extensão do seu mundo interno. Você não vai ver aonde termina o mundo interno e onde começa o mundo externo. Então, vamos dizer, nós externalizaremos no que antes chamávamos de mundo exterior, mas agora dentro de algo que está ambientado no todo do nosso mundo interior. E a gente já pôs as bases no mundo interior. Então a gente estará internalizando no mundo da forma reais bases construtivas e reais bases de comunidade que não se esvairão com o tempo ou com as areias do tempo. E aí é quando realmente nos tornaremos uma sociedade e uma espécie global. A solução para os problemas no mundo não está em solucionar os problemas do mundo fora, nas iniciativas externas. Está em todos perceberem que são este mundo dentro de si. E o que cada um tem que fazer é limpar o quintal da sua casa. E veja, aqui eu estou falando, usando metalinguagem. Limpar o quintal da tua casa. E aí o quintal global, o espaço que nos foi alocado, o planeta Terra, estará automaticamente limpo também. O mundo externo plasmará para refletir a mudança feita dentro. E aí, quando, imagina, 8 bilhões ou mais de pessoas fazendo toda essa limpeza interna. E aí você vai ver quão rápido vai plasmar o mundo externo, e aí você vai perceber que o mundo externo nunca existiu. Nossa própria concepção de mundo externo é uma tentativa de exteriorização de uma parte essencial do mundo interno e tentar taxá-la e, de fato, colocá-la como uma parte do mundo interno. Há apenas um mundo interiorano. Vamos respirar profundamente. Agora irá tocar uma música muito suave ao final dessa live. Sintamos como será o mundo, o dia que o mundo externo se confundir com o mundo interno, e ambos numa dança única serem a criação de seres criadores, conscientes, e que criam apenas da única frequência que realmente existe no universo, que é a frequência do amor. Vai o Om Ram, até as nossas próximas conversas.